Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Esse é mais um podcast do jornal Folha Metropolitana e hoje nós recebemos o governador Marconi Perillo, o sempre governador Marconi Perillo. Governador, é uma satisfação recebê-lo no podcast da Folha Metropolitana. Prazer é meu, Pedro. Prazer falar com todos os internautas, todos os telespectadores, ouvintes da Folha Metropolitana. Uma alegria estar aqui. Governador, eu inicio falando justamente sobre a taxa do agro. O governador do estado apresentou um projeto por meio da sua base para extinguir a taxa do agro com a ideia de que desgastes políticos seriam evitados. O senhor é um crítico já ferrenho dessa tal taxa do agro. A pergunta é, os desgastes, eles se encerram com o encerramento da taxa do agro na visão do senhor? Olha, em primeiro lugar, essa taxa jamais deveria ter sido criada. E ela veio, há mais de 3 anos atrás, como uma traição do governo aos produtores. O mesmo governador que disse que jamais criaria essa taxa, que jamais assaltaria o bolso do produtor rural, criou a taxa dias depois e cobrou quase 4 bilhões de reais dos produtores rurais, que passam por um momento difícil. Os juros no Brasil são os mais altos do mundo. Nós temos 2 anos já que o preço das commodities, principalmente soja, milho, caíram muito. Os produtores se endividam, muitas vezes, pensando no preço estável das commodities, dos alimentos. E, de repente, quando há uma queda brusca no preço de venda desse produto, os produtores têm prejuízo. E aí, se você agrega mais uma taxa, a taxa do agro, o produtor acaba perdendo mais 10 a 13% daquilo que ele poderia ter de rendimento. Isso agravou muito o setor do agro. Hoje a gente tem muita recuperação judicial, os produtores hoje passam por muitas dificuldades, muito endividamento dos bancos, e eu até defendo que a gente tenha uma nova renegociação da dívida dos produtores rurais, da dívida do agro, para que os produtores possam ter um pouco mais de tranquilidade para produzir e trabalhar. Mas, em meio a isso tudo, a essa crise toda, o governo cria uma taxa com a desculpa de que iria fazer obras de infraestrutura para o escoamento da produção, armazenagem, energia, e nada disso foi feito. O governo arrecadou 4 bilhões, nós estamos vendo agora nessa chuva, nessas enchentes, a quantidade de estradas que estão destruídas, acabadas, e o produtor rural não recebeu nada em troca de ter contribuído à força, com quase 4 bilhões de reais. Eu denunciei desde o início por uma razão, Pedro, por uma questão de coerência. Eu fui governador 4 vezes e nunca ousei tomar essa iniciativa de tomar dinheiro do produtor rural, que tanto sofre, que tanto luta para alimentar o Brasil e o mundo. E para gerar emprego, gerar exportações, superávit, gerar divisas para o nosso Estado. Portanto, o governo, na minha opinião, o governador, na minha opinião, o Caiado, deveria não só acabar com a taxa. Ele acabou porque eu falei, estou falando para todo lado, que se eu for eleito governador, eu acabaria com a taxa no primeiro dia. Mas ele tem a obrigação, não é só de acabar com a taxa do agro, que é uma indecência, uma excrescência. Ele tem que devolver imediatamente todo o dinheiro para o bolso do produtor rural. Governador, quando o senhor fala das obras que estão mal feitas, muito se questiona sobre isso. Inclusive, nós estivemos com um deputado estadual da base na Rádio Terra essa semana, que disse, inclusive, que o motivo dessas obras estarem desse jeito se deve exatamente aos governos do senhor. Que o governo do senhor fez obras mal estruturadas, com camadas finas de asfalto. É verdade isso, governador? É muito fácil conferir isso, Pedro. Eu dupliquei de Goiânia a Bela Vista. Basta pegar o carro e percorrer a duplicação inteira entre Goiânia e Bela Vista para ver a qualidade do que foi feito. Obra de primeiro mundo, ciclovia e iluminação. Com uma diferença, desde que o Caiado entrou, que as luzes foram apagadas de todas as pistas duplas. Basta ir daqui a Goiás Velho para ver a qualidade, ou daqui a Belém, Brasília, ou andar nas estradas que nós fizemos de altíssima qualidade. Eu reconstruí 6.000 quilômetros de rodovias que tinham acabado, principalmente nos meus últimos 2 governos. Eu fiz 5.000 quilômetros de estradas. Isso é desculpa de quem não fez nada, conversou fiado, conversou abobrinha, mentiu, traiu, e agora quer arranjar uma desculpa porque não entregou.
nós já estamos no 8º ano desse governo e não foi entregue nada para os goianos. Essa é a verdade. Eu não me preocupo com isso, porque por onde eu ando, por onde eu passo, ontem mesmo eu fui a Jesúpolis, passando pela pista dupla de Goiânia, Nerópolis, Petrolina até São Francisco, e depois entrei de São Francisco para Jesúpolis, numa pista que estava acabada, e eu refiz tudo de novo, reconstruí. Então, isso não me preocupa. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu fiz essas obras todas sem tomar dinheiro do agro, e fiz essas obras todas com recursos públicos do Estado. Prometi, fiz e entreguei. O governo arrecadou 4 bilhões, não fez nada, e, na minha opinião, tem a obrigação de devolver para o produtor rural o dinheiro que foi tomado dele, assaltado dele. E agora é triste, viu? Porque as pessoas vão mentindo, mentem 1 milhão de vezes, como mentia o chefe da propaganda nazista do Hitler, para ver se essa mentira se torna real, se torna verdadeira. Mas os fatos, quando chegam, eles chegam para desmentir uma mentira deslavada. Infelizmente, ficaram esse tempo todo com propaganda, e as coisas não aconteceram. O senhor citou a história do senhor e boa parte da história do PSDB em Goiás, se não a maior e esmagadora dela, tem a ver com o senhor como referência. E se compararmos o tamanho que já foi o PSDB com o tamanho atual do PSDB em Goiás, o senhor representando essa estrutura, que hoje é uma estrutura pequena, sobretudo comparada àquilo que já foi um dia, como estruturar um projeto ao governo com a estrutura pequena que tem o PSDB em Goiás, governador? Olha, infelizmente no Brasil e em boa parte do mundo, Pedro, as pessoas se preocupam mais com a figura do líder e não com o partido. E, por outro lado, quando alguém está no poder, ele atrai praticamente todas as forças políticas. Prefeito não quer ficar contra o governo porque quer ter obra, quer levar benefício para a sua cidade. Então, o governo, não só em Goiás, mas em qualquer parte do Brasil, é um polo atrativo de forças políticas, de lideranças. Só que em todas as cidades você tem quem está no poder e quem não está no poder, quem está contra. Geralmente quem fica na oposição é o polo que não está no poder local. E é esse polo que fica com a oposição. Quando esse polo se faz melhor representado, ele ganha as eleições, tanto locais quanto estaduais. Agora, a figura do líder, sobretudo no meu caso, que sou uma pessoa já que tem muito tempo na política, que, graças a Deus, deixei um legado de muitas realizações, de indústrias, de programas sociais, de emprego, de desenvolvimento no saneamento, na habitação, na saúde, na educação, na segurança, na cultura, em todas as áreas, acaba que esse líder acaba atraindo uma plataforma de candidatos que acabam fortalecendo e dando musculatura à candidatura. O PSDB, de fato, teve poucos candidatos nas eleições de prefeito, mas nós estamos agora com uma nominata muito boa para deputado federal e deputado estadual. Eles estão vindo por acreditarem no projeto que eu estou liderando. Agora, governador, não dá para desconsiderar que só em razão do mandato ou das figuras que prefeitos vão apoiar ali o governador, não dá para desconsiderar a história do senhor em Goiás, como deputado estadual, como deputado federal, como senador, como o governador que foi por 4 mandatos. Não há traição, não há muita ingratidão por parte de muito líder político que está por aí e que foi formado inclusive pelo senhor, que teve o senhor como padrinho e hoje não está nesse projeto do senhor? Bom, quem está saindo do poder agora é o Caiado. Daqui a 1 mês e pouco ele vai sentir o que é isso, o que é estar fora do poder. Eu tenho notícias que 80% dos prefeitos de Goiás não estão satisfeitos com o que está sendo encaminhado. E muitos deles já estão com os braços cruzados ou vão cruzar os braços. Você não acredita a quantidade de prefeitos que me ligam dizendo que só estão esperando o Caiado sair para poder tomar outros rumos, outras direções. É assim mesmo. Eu costumo brincar que não cabe mais nas minhas costas lugar para facada de traição. Mas quem vai sair do poder agora também vai experimentar isso. Basta perder o poder que essas coisas acontecem. Desde que o mundo é mundo, Pedro, que as traições existem. Eu não traio as pessoas, mas fui traído. Tudo bem.
Eu estou agora num outro momento, tem muita gente vindo de lá para me apoiar. É incrível a quantidade de apoios que eu recebo de pessoas filiadas ao MDB, à União Brasil, ao PL, ao PT. Enfim, tem gente de tudo quanto é partido me apoiando e vindo falar comigo. Meu escritório é lotado de gente hoje, eu saí de lá agora. Estou desde as 6 da manhã atendendo gente, liderança em todas as partes de Goiás. Isso me deixa satisfeito, porque se as pessoas estão procurando é porque elas confiam, acreditam, estão acreditando na vitória. E as pesquisas não mentem, as pesquisas estão aí, salvo as que são compradas pelo poder público, pelo dinheiro do governo, mas as pesquisas sérias estão indicando uma força desse trabalho, desse legado nosso. A gente acompanha sempre em ano eleitoral, governador, uma dança das cadeiras nos partidos políticos, agentes políticos com mandato, sem mandato, pula de galho em galho até considerar algum partido que seja relevante para o projeto respectivo. Pois bem, nós estamos acompanhando o próprio governador Ronaldo Caiado, trocando de partido, Ana Paula Rezende, trocando de partido. O senhor não pensa em trocar de partido em razão da estrutura que o PSDB carrega hoje? Eu já estou há 30 anos e pouco no PSDB. Eu acho que é preciso ter coerência política. O que faz com que haja essa dança de partidos, essas mudanças todas, é a estrutura muito frágil da política eleitoral e partidária no Brasil, da legislação eleitoral e partidária no Brasil. A cada 2 anos abre-se uma janela e os parlamentares podem sair, os senadores podem sair a qualquer hora, os governadores, o presidente da República podem mudar de partido a qualquer hora. Isso acaba fragilizando o sistema eleitoral, partidário e político no Brasil. A gente tem mais de 30 partidos hoje. Isso acaba virando uma lambança e isso resvala para a corrupção. Hoje, esses partidos menores, todos querem se vender, uma parte considerável se vende. É um jogo de interesse pessoal, político, partidário. As pessoas não estão nem um pouquinho pensando no povo, no sofrimento de quem está na fila do hospital, da cirurgia letiva, na maca do hospital, sofrendo por conta de ausência de política pública ou de eficiência na área da saúde, sofrendo por conta de ensino precário, sofrendo por conta de uma série de mazelas, falta de casa, falta de esgoto, enfim. E a maioria dos políticos estão pensando neles. Esse é o problema. Eu ando de cabeça erguida porque as pessoas sabem que quando eu estava no governo, eu pensava no povo. Todos os meus programas foram voltados para as pessoas. Era programa de moradias, programa de bolsas universitárias, criação da UEG, programa de asfaltamento de bairros para melhorar a qualidade de vida, o VaptVupt, valorização do funcionário público, dos policiais, construção de hospitais, todos os colégios militares, todas as políticas públicas nossas tiveram esse viés, cuidar do ser humano, de verdade. Não é discurso, não é falácia, não é mentirada, só de televisão, enfim. As políticas que eu implementei estão aí até hoje. Eu fiz um plano de governo em 98 para 30 anos. Nós estamos no 28º ano desse plano de governo, que é o que existe aí. As coisas que tem em Goiás hoje, se não estão com os mesmos nomes quando eu implantei, o governo atual só mudou o nome. Mudou o nome de hospital, mudou o nome de ITEGOS para Escola do Futuro, mudou o nome de programas sociais. São os mesmos, não tem nada de diferente. Agora, governador, o senhor falou de incoerência. O senhor entende que foi incoerência por parte da Ana Paula Rezende ter trocado de partido, dada a história do pai dela no PMDB e no MDB, propriamente dito? Eu não quero entrar nessa seara de partidos que não são o meu. Mas, assim, eu conheço um pouco da política de Goiás. Eu participei do PMDB por 12 anos, quando o Íris era o maior líder do Estado. Santiro era um grande líder, Maguito também estava começando. O senhor iniciou no MDB? Foram 12 anos de militância no MDB. Eu sei da relevância do Íris durante todo esse período em que ele esteve à frente do MDB, do PMDB, do protagonismo dele. E eu sei também, e todo mundo sabe, da política, que ao longo do tempo, os grupos do Íris e do Maguito nunca se entenderam. O Íris e o Maguito se entendiam de uma maneira geral, mas os grupos nunca se entenderam. E eu também sei que a Ana Paula não era prestigiada como deveria pelo atual grupo que comanda o MDB de Goiás. Pelo menos eu tenho essa informação. Acho que ela não tinha espaço no MDB, apesar de merecê-lo, e
se eu tiver que dar uma opinião, a minha opinião é de que ela fez o certo. Não há um interesse empresarial, como disse Daniel Vilela. Engraçado, quando eu fui governador, o Íris era meu principal adversário. Eu disputei contra o Íris 3 vezes. Eu nunca acusei, eu nunca plantei jornais, eu nunca paguei matérias jornalísticas para dizer que a empresa do genro do Íris era uma empresa que tinha interesse A ou B, ou que o Íris tinha interesse A ou B, ou a Ana Paula. Nunca, jamais. Isso é de uma leviandade sem tamanho. Olha, eu fui governador e pessoas ligadas aos mais variados grupos de oposição fizeram negócio com o governo, venderam medicamentos, venderam isso, venderam aquilo. Eu sabia, e nem por isso eu prejudiquei. O verdadeiro líder, o verdadeiro democrata, o verdadeiro estadista é aquele que não olha por essas picuinhas. É um absurdo que queiram, de alguma maneira, tentar diminuir determinadas figuras por conta de não estarem dentro do mesmo projeto. Eu acho salutar que a gente tenha essa diversidade de candidaturas ao governo, porque isso possibilitará ao eleitor a oportunidade de escolher as melhores ideias, os melhores perfis, as melhores histórias, quem tem mais experiência, quem tem mais qualidades para governar um Estado do tamanho do nosso. Uma crítica que se faz ao senhor é que o senhor fundamenta muito naquilo que foi o passado, naquilo que o senhor fez no passado. Naturalmente, isso vai acontecer, porque o senhor esteve à frente do governo por tanto tempo. Mas agora, o senhor pode adiantar alguma ideia do senhor à frente do Palácio das Esmeraldas nos próximos anos? Olha, quem fica insistindo nesse debate é quem não tem o que mostrar. Fica o tempo inteiro dizendo, o Marconi fica apegado ao passado. É claro que eu tenho que lembrar do que foi feito. Aliás, afinal de contas, nós fizemos demais, graças a Deus. Eu tenho até pena de quem não tem o que mostrar. Passa o tempo, conversa, faz discurso, grita alto, e depois não tem o que falar. Nós temos o que falar. E o passado garante o futuro. O avalista do futuro é o passado de quem está na política. Ora, se eu fui capaz de fazer, se eu fui capaz de mudar, de estruturar, de modernizar, de ser inventivo, de ser criativo, o que eu não seria depois, uma vez governador? Agora, quem não foi capaz no passado, aí sim, não será capaz no presente. Eu tenho já algumas ideias, eu estou preparando meu plano de governo para apresentar durante o processo da campanha. Não tenho como ficar adiantando na pré-campanha o plano de governo. Vou apresentar, com certeza, um plano de governo moderno, estruturante, um plano de governo criativo, com ideias novas e, sobretudo, focado na juventude, focado na ciência, na tecnologia, na pesquisa, na inovação, na inteligência artificial e também na infraestrutura. Por exemplo, aqui em Goiânia, nós temos que priorizar, eu vou colocar no meu plano de governo, como prioridade máxima um rodoanel para a cidade, um anel viário para a cidade de Goiânia, porque as principais rodovias que atravessam Goiânia estão estranguladas. Vejam os horários de pico da BR-153 entre Aparecida e Anápolis. Vejam os horários de pico de alguns anéis de Goiânia, que são muito dentro do centro hoje, né? Eles estão já completamente inviabilizados. Então, esse é um dos projetos que precisam ser olhados. Mas é claro, eu vou voltar com tudo, com programas de moradia, reestruturação da UEG, programas na área de saneamento básico, programas na área de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura, de cultura, de meio ambiente. Eu vou apresentar ao longo desse ano uma plataforma pensando nos próximos 30 anos. Vai ser o Goiás mais 30. Goiás para daqui a 30 anos. O plano que eu fiz em 98 está vencendo. É hora da gente pensar não só agora, mas pensar lá na frente, daqui a 30 anos. Falando dessas pautas, uma das principais pautas, aliás, a principal pauta do governo Caiado é a segurança pública. O que o senhor pode adiantar para nós enquanto ideia, mesmo que não seja proposta, plano de governo, a gente entende isso pelo momento eleitoral, mas o que o senhor pode adiantar para nós em relação à segurança pública, que hoje tem uma aprovação gigantesca no estado de Goiás, que pode ser melhorada no estado, governador? Olha, o governador diz o tempo inteiro que a polícia é dele. Faça uma enquete nas ruas com os policiais, uma pesquisa secreta, porque eles têm medo de serem perseguidos, para ver em quem é que eles votam, se eles estão satisfeitos. Nunca tiveram
o pagamento da database como merecem, como eu fazia no meu tempo. Eu coloquei a polícia com o melhor salário do Brasil. E tudo que eu comecei a estruturar, eu comecei há 28 anos atrás. O policial, então, está insatisfeito. Faça uma pesquisa. Você vai checar. Faça na rua. Quando você encontrar com algum policial, pergunte. Mas, assim, quando eu cheguei ao governo, os governos do MDB tinham deixado a segurança à míngua. O policial ia para os quartéis, as delegacias, em bicicleta ou em lambretas. Não tinha carro. Hoje todo mundo tem carro da melhor qualidade. O policial tinha o pior salário do Brasil. Para completar o salário mínimo, era preciso dar um bônus para o policial militar. Era um estado de penúria e ainda atrasavam os salários. E o 13º era pago lá pelo meio do ano seguinte. Então era um descaso total. As viaturas, que eram um Fiat 147, que tinha, ficavam no meio da rua por falta de combustível, estragadas. Ou nas oficinas, aguardando peças, ou aguardando o governo pagar para tirar essas viaturas. Cada policial recebia 6 munições por dia. Não se tinha combustível. Então era uma situação de penúria. Nós mudamos isso tudo. E uma outra coisa que era importante era concurso para policiais. Na polícia técnico-científica, na polícia penal, bombeiros, polícia civil, polícia militar. Eu fiz concurso para 10 mil novos policiais ao longo dos meus governos. Só para você ter uma ideia, quando eu saí do governo agora em 2018, começo de 2018, nós tínhamos cerca de 14 mil policiais militares. Hoje a gente tem menos de 10 mil policiais militares. Não fizeram concursos. O grande desafio será fazer concurso público, será pagar a database atrasada que os policiais reclamam, será voltar a valorizar o ser humano policial e a investir para valer, como eu comecei lá atrás, em inteligência para as polícias, em equipamentos modernos, porque o roubo hoje é muito mais eletrônico, é muito mais cibernético, então é preciso investir para valer. E outra coisa, as coisas que estão dando certo, a gente tem a obrigação de continuar e melhorar. Se a gente tem hoje uma polícia estruturada, é porque ela foi bem paga lá atrás, ela foi bem reconhecida lá atrás, valorizada e bem equipada, super bem equipada. Outra pauta importante, governador, e no mesmo sentido da taxa do agro, a ideia da privatização da Saneago voltou à tona. O senhor que já falava sobre isso, já criticava isso há algum tempo, voltou à tona. O governador Ronaldo Caiado se manifesta e diz que não haverá privatização. No mesmo sentido da taxa do agro, é para evitar desgaste novamente? Bom, em primeiro lugar, você não privatiza uma empresa que dá lucro, uma empresa que foi estruturada ao longo do tempo, por vários governadores. Eu, por exemplo, construí 88 das 100 estações de tratamento de esgoto, inclusive a de Goiânia, que é uma das mais importantes do Brasil. Goiânia precisou ter 70 anos para ter o seu esgoto tratado. O esgoto era jogado nos rios, Meia Ponte, nos ribeirões, Anicuns, Botafogo, Capimpuba, Macambira, etc. Nós fizemos investimentos vultuosos na Saneago ao longo do tempo. Deixamos mais de R$1 bilhão em caixa de financiamentos para a Saneago investir. Saneago hoje é uma das boas companhias do Brasil por causa do trabalho de longo prazo e por conta de um quadro qualificadíssimo de servidores públicos. Saneago, portanto, não precisa ser privatizada. As pessoas dizem, mas a CELG foi federalizada, o governo federal decidiu privatizá-la porque ela veio quebrada do governo do PMDB depois que venderam a usina de Cachoeira Dourada, que era o que dava lucro para a CELG. A CELG a CELG Distribuição tinha 5 mil funcionários. Eu estruturei uma outra CELG, que foi a CELG Geração e Transmissão, que também cuidava de subestações, e a CELG Participações. Tudo zero, comecei do zero. Ela ficou sem nenhum centavo de dívida, só tinha 150 funcionários, e eu estruturei desde o início essa empresa para ser uma empresa lucrativa e uma empresa para dar dividendos para o governo do Estado, lucro para o governo do Estado. O governo atual vendeu a CELG-GT, somando as duas, 2 bilhões e 300 milhões de reais, eu não sei onde é que foi investido esse dinheiro, porque em obras não foi, e sem a menor necessidade para fazer caixa. Agora o governo de novo vai vender, me dizem que até com cartas marcadas a Saneago, que já está com o leilão marcado para vender, e é vender mesmo a parte de saneamento, de esgoto,
por um preço alto por uma razão simples. O governo precisa mais do que nunca, mais do que água para viver, de dinheiro, porque o Estado quebrou. Essa é a verdade. É a mesma coisa do Serra Dourada? De 2024 para cá, o rombo nas contas do governo, o rombo fiscal, foi de 6 bilhões e 800 milhões. 4 bilhões de déficit no ano passado, ante 2 bilhões e 300 de superávit no ano anterior. Então, se você tira de 2.300 positivo para 4.500 negativo, você chega a 6 bilhões e 800 de rombo. E estima-se que neste ano, agora, o rombo vai ser muito maior ainda. O governo usou da poupança que tinha por não ter pagado a dívida com a União durante os 7 anos para cobrir esse rombo no ano passado. Só que esse saldo que o governo tinha positivo, de poupança por não ter pagado a dívida, junto com os fundos, fundo do agro, etc., que era 16, caiu para 9. De 9 bilhões, se você tirar os fundos, o governo não deve ter mais do que 3 bilhões e pouco, 4 bilhões no caixa para fazer face ao rombo que vai ter. E eu estimo que o rombo esse ano vai ser maior que 8 bilhões. Então, a venda da Saneago tem um objetivo, fazer caixa para tentar cobrir o rombo que vai ficar para o próximo governo que vai entrar no começo do ano que vem. É a mesma coisa do Serra Dourada. Serra Dourada é uma vergonha. Eu não sei por que o Tribunal de Contas do Estado, por que o Ministério Público não tomou medidas duríssimas. Eu não vou nem dizer Assembleia, porque a Assembleia toda é ligada ao governo. Mas eu não sei por que eles não tomaram medidas duras. Como é que pode uma obra daquela, um estádio, uma obra monumental daquela, feita em 1974 pelo Leolino, como é que pode o ginásio de esportes e aquela área toda em volta do Serra Dourada ser vendida por 10 milhões de reais? Qualquer avaliação chegará à conclusão de que aquilo ali, aquela obra ali, naquele setor estratégico, valeria pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de reais. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Viviam me criticando por coisas que eu fiz sérias, por obras que eu fiz, nunca encontraram nada a meu respeito. Fizeram todo tipo de denúncia, todo tipo de maldade, todo tipo de perseguição em relação a mim, não encontraram nada. Criaram polícia para me investigar, puseram promotor para me investigar, não encontraram nada, porque os meus governos foram de economia, de trabalho, de realizações e de entregas. Imagina se eu tivesse desviado dinheiro do governo, eu não teria feito o que eu fiz. E eles estão entregando o patrimônio do Estado a preço de banana, como é o caso do Serra Dourada, e agora construindo um hospital como o Cora, de 19 mil metros quadrados, por 2 bilhões e 600, tentando fazer obra com a taxa do agro sem licitação. Eu licitei de 2011 a 2018 cerca de 9 bilhões e 200 milhões de reais em obras. Tive uma economia com as licitações de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso está aí nas contas do Tribunal de Contas para qualquer pessoa ver. Isso é a realidade. O que eu estou dizendo aqui é o que aconteceu. A gente só consegue fazer as coisas quando a gente tem rotina de governança, quando a gente tem liderança, quando a gente tem boa equipe, bons propósitos, caráter, responsabilidade e muito trabalho. E faz as coisas certas, com a legalidade, para ter economia. E com a economia sobra dinheiro para fazer mais coisas. O senhor falou de investigações contra o senhor, investigações que foram arquivadas contra o senhor, mas que surtiram efeitos negativos quando dessas investigações. É exemplo das derrotas que o senhor sofreu ao Senado Federal. E aí eu lhe pergunto, governador, não seria mais interessante para o senhor dar um passo para trás, como fez o seu colega mineiro, o Aécio Neves, e ser candidato a deputado federal e ter um lugar garantido na tribuna para sustentar nacionalmente, no estado também? Não seria mais estratégico o senhor voltar para a Câmara dos Deputados, já que tem com certeza uma cadeira lá garantida? Pedro, você é muito novo ainda e você deve saber dos políticos bons que o Brasil teve ao longo do tempo, que não se preocupavam em ter cargo, se preocupavam em ter função pública para fazer as coisas, para debater o Brasil, para discutir o Brasil, para apresentar boas ideias, para defender a sociedade. Infelizmente, hoje, a maioria das pessoas que querem ocupar cargos públicos estão pensando no seu bolso, no seu interesse pessoal, no seu status, estão pensando em ter o cargo. Não é o meu caso. Eu perdi 2 eleições e estou aqui de cabeça erguida para debater o meu estado. Se eu tivesse preocupado em ter um cargo, até para me defender das acusações lá atrás, eu teria sido candidato a deputado, que era mais fácil ganhar. Eu nunca me preocupei com isso. Eu me defendi das perseguições, das sacanagens que fizeram comigo, sem nada, sem nenhum cargo.
como cidadão comum. Sofri as maiores agruras que você possa imaginar. Eu e minha família sofremos pra caramba com essas sacanagens todas, com essas maldades todas. Mas, ao final e ao cabo, esses processos não foram arquivados, eles foram anulados, porque eles não tinham razão de existir. Eles foram inventados para tentar acabar com a minha honra, com a minha história, com a minha biografia. E a melhor maneira que eu tenho para me defender, para defender o meu legado, é ser candidato, para fazer o bem, para voltar e fazer o bem, e mostrar que é possível fazer o bem, que é preciso fazer um governo de entregas, um governo decente, e estar de peito aberto, de cabeça erguida, para debater com os meus adversários em qualquer fórum, em qualquer seara, em qualquer ambiente, nas federações, nos sindicatos, na televisão, nos jornais, nos podcasts. É isso que me anima. Se eu tivesse devendo alguma coisa, eu não teria sido candidato a senador em 18, não teria sido candidato a senador em 22. E outra coisa, não é feio perder, não. Feio é se omitir. Feio é enfiar a cabeça debaixo da mesa e não ter coragem de defender seu legado, sua história, de defender os interesses da população. Então, eu sou pré-candidato a governador e irei para todos os debates para debater ideias, para debater o futuro de Goiás, para devolver a esperança aos goianos. É isso que me interessa, isso que me motiva. Mas, assim, eu jamais pensei em ter algum cargo, para ter alguma evidência. É claro, você tem razão, se eu estivesse pensando nisso, eu seria candidato a deputado, alguma outra coisa. Não é o caso. Eu não faço política por carreirismo, por politicagem. Eu faço política por ideal, política para fazer o bem. Governador, dizem por aí, às vezes é o momento do senhor esclarecer também, mas o que se diz é que o senhor é sócio de Wilder Moraes. E para aproveitar dessa sociedade com o Wilder, eventualmente o senhor não poderia compor nessa mesma chapa com o Wilder Moraes, ou o contrário, não existiria essa possibilidade mais facilitada do PL compor com o senhor também? Olha, eu gostaria muito de ser sócio do Wilder. Eu queria ter pelo menos uns 5% da fortuna dele, que eu já me daria por satisfeito. Eu não sou sócio dele e nem de ninguém. Não tenho nenhuma sociedade. Aliás, quando eu era governador, inventaram que eu era sócio de todo mundo, até do Papa. Graças a Deus, com o tempo, as pessoas vão vendo que isso tudo é mentira. Mas, voltando ao senador Wilder, seria muito bom se eu fosse sócio dele. Aliás, eu queria ter 1% só do patrimônio dele, que para mim já era suficiente. O governador, o senhor falou sobre a estrutura do PSDB e chegaram duas importantes figuras do cenário, tanto estadual quanto federal, que é professor Alcides e Vilmar Mariano. Os dois investigados pela Polícia Federal em escândalos. Um envolvendo casos de repercussão com menores, outro com a questão envolvendo o Banco Master. Isso não passa uma mensagem negativa para a população desses dois no PSDB? Você já perguntou com quem o Caiado está andando, o Daniel Vilela está andando, o Wilder está andando? Olha, o Alcides não se filiou ainda ao PSDB. Mas eu não sei de nenhum processo dele que tenha sido julgado e condenado. Leviano acusar as pessoas sem que haja provas ou sem que elas sejam... Eu falei investigação. Sem que elas sejam condenadas. Eu falei investigação. Outra coisa é o Vilmar Mariano. Eu vi ontem ele falando sobre essa questão do Master, ele dizendo que podem chamar a Polícia Federal, podem investigar de cabeça para baixo, porque ele não tem nada a ver com isso. Ele também não se filiou ao PSDB ainda. Mas até onde eu saiba, ele trabalhou muito por Aparecida de Goiânia. E eu vi ontem ele respondendo a alguém, que ele pede que a Polícia Federal investigue, que abra um CPI para fazer investigação sobre a administração dele. Eu achei digno da parte dele. Ele falou, olha, mandem a Polícia Federal investigar. Mas, governador, o senhor é a prova viva do quanto uma investigação, só a investigação por si, porque o quanto isso pode ser negativo para uma candidatura. Exatamente. O senhor sofreu com isso. Exatamente, porque eu sofri é que eu não quero prejudicar as pessoas, prejulgar as pessoas. Eu não posso prejulgar alguém porque alguém falou que ela tem esse ou esse problema. Eu não vou fazer isso. Isso é leviano. Se eu sofri na minha própria pele acusações levianas e que não foram provadas, por que eu vou prejulgar outras pessoas? Mas há uma consequência eleitoral. Mas aí eles é que vão pagar, não sou eu.
Bom, esse foi o governador Marconi Perillo. Do governador, eu quero deixar aberto esse espaço para o senhor, para as considerações finais, já e desde já agradecendo a presença do senhor, que eu tenho certeza o tempo é escasso, o senhor tem outras agendas. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço a você, Pedro, agradeço à Folha Metropolitana por abrir esse espaço e me dar a oportunidade de falar um pouco sobre o que eu penso, sobre os mais diversos assuntos. Assuntos mais leves, assuntos mais densos, assuntos mais desgastantes, não tem problema. Eu estou na vida pública há 43 anos e nunca me abstive de debater sobre qualquer assunto. E não vai ser agora nessa pré-campanha, nessa campanha, que eu vou fazer diferente. Eu estarei à disposição do telespectador, do internauta, de vocês que fazem a comunicação no Estado, para debater esses assuntos. Aliás, quero te fazer uma proposta. Chame os candidatos a governador para um debate aqui no seu podcast. Eu já estou autorizando e já estou respondendo que virei. Você está vendo aí, né, Thiago Mendes? Muito obrigado, Thiago Mendes, muito obrigado, Pedro, muito obrigado a todos vocês. Esse foi o governador Marconi Perillo no nosso podcast da Folha Metropolitana. Eu sou Pedro Miranda. Muito obrigado a todos e a todas. Até a próxima.